As grandes navegações, página 64. Até o século XIV, os europeus tinham pouco conhecimento geográfico. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como algumas partes da África e da Ásia. Esse local aqui, ó. Além disso, existia um medo dos perigos imaginários em alto mar. Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Atlântico, movidos pela busca de riquezas, especiarias e metais preciosos, pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. Vocês devem grifar este parágrafo. Aqui nós temos um mapa com as principais expedições marítimas portuguesas e espanholas. Nós já estudamos algumas viagens e estudaremos nesta e na próxima aula as outras viagens. Então, nós já estudamos essa linha vermelha que mostra a rota, a viagem de Bartolomeu Dias, que saiu de Portugal, Lisboa, e dobrou o Cabo da Boa Esperança aqui na África. Vocês se recordam? Chamava Cabo das Tormentas. E aí Bartolomeu Dias conseguiu cruzar este local e o nome passou a se chamar de Cabo da Boa Esperança. Nós também já estudamos essa linha aqui azul, que é a viagem de Vasco da Gama, que também saiu de Portugal e passou pelo Cabo da Boa Esperança e chegou em Calicut, na Índia, e fez com que mudasse a rota de comércio das especiarias, que muitos viajantes deixaram de vir pelo mar Mediterrâneo, já que eles tinham que pagar muitas taxas, e passaram a usar esta rota aqui, que quem fez pela primeira vez esta viagem foi Vasco da Gama. Hoje iremos estudar a viagem de Colombo, que saiu da Espanha e foi até a América, aqui ó, na América Central. Desembarcou num local em que os nativos chamavam de Guanani, mas batizada por eles de Ilha de São Salvador. E na próxima aula iremos estudar a rota, a viagem de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Lisboa, em Portugal, veio até Porto Seguro, na América, que hoje é o Brasil, e continuou sua viagem até a Índia para buscar especiarias que eram vendidas na Europa como artigo de luxo. Na página 65, vocês têm algumas questões para responderem. 1. Quais fatores moveram os europeus a buscar novas rotas ao Oriente pelo Atlântico? Essa resposta vocês vão procurar na página anterior. Eu já deixei uma dica lá, hein? Pedi para vocês grifarem. 2. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. O que o texto descreve? Então, vocês vão ler este texto aqui. O texto descreve os medos e as crenças de navegadores e marinheiros relacionados à navegação em mar aberto, em alto mar. B. Observe o mapa da página 64 e releia o texto desta página. É possível dizer que os navegadores superaram o medo? Por quê? Este texto mostra os medos dos marinheiros em 1430. Já as rotas marítimas apresentadas no mapa foram percorridas em 1487 e 1500. Desse modo, é possível supor que ao longo do tempo as viagens progrediram e o temor do mar aberto foi superado. 3. Como foi que Colombo chegou à América? Ele navegava a serviço de quem? Colombo chegou à América navegando pelo Atlântico. Ele navegava a serviço da Espanha em busca de um caminho para as Índias.
Nova visão de mundo. A chegada dos europeus na América fez com que diferentes partes do mundo se interligassem. Alguns povos que até então tinham pouco ou nenhum contato entre si foram muito afetados. Com a viagem de Colombo, ampliaram-se os conhecimentos de geografia e novos mapas tiveram de ser produzidos. Observem este mapa de 1489. Aparece a Europa, a Ásia e a África. E a África aqui está bem diferente do que é hoje, né? Mas já aparece. Nesse mapa de 1507, aparece os 3 continentes, na Europa, Ásia e África. Observe que a África já está maior e um pouquinho da América, né? É como eles entendiam o espaço geográfico. Este daqui é o mapa mundi de 1507 e esse é de 1489. Então, essas viagens, as grandes navegações ampliaram os conhecimentos geográficos dos europeus. Depois que os europeus chegaram ao continente americano, em fins dos anos de 1400, a América ficou conhecida como Novo Mundo e a Europa como Velho Mundo. Por muito tempo, esse episódio ficou conhecido como a descoberta da América, revelando uma visão eurocêntrica, isto é, uma forma de olhar o mundo e a história a partir da Europa, sobre o continente. Pois pressupõe que a América não existia antes que os europeus a conhecessem e desconsidera os diversos povos indígenas que já viviam nesse território e desenvolviam sociedades complexas. Na página seguinte, nós temos alguns exercícios. 4. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, aqui nós temos a chegada de Colombo à América, uma gravura de 1596. Nessa representação, Cristóvão Colombo segura uma lança e está à frente dos europeus, de 2 europeus. Então, aqui nós temos Cristóvão Colombo e aqui os indígenas. Observem bem essa imagem. Quais grupos estão representados na imagem? Nós temos os europeus, no caso aqui são os espanhóis, e os indígenas americanos. B. O que os indígenas estão oferecendo aos espanhóis? Os indígenas ofereceram aos espanhóis o melhor que eles tinham, que eram objetos feitos de metais preciosos. C. Em sua opinião, o que a cruz e a lança simbolizam? A cruz representa o poder religioso e a lança o poder das armas, que foi isso que os europeus ofereceram aos nativos aqui da América. 5. Vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta do novo continente? Escreva suas conclusões e depois compartilhe com a turma. Aqui eu vou ajudar vocês, porque é bem complicado. É aquela parte que fala sobre o velho mundo e o novo mundo, né? E sobre a visão eurocêntrica que existia. O termo descoberta da América revela o ponto de vista do colonizador europeu, conhecido como olhar eurocêntrico. Ele imagina que a história da América começa apenas com a chegada dos europeus e desconsidera a história das populações indígenas que já habitavam o território há muito tempo. Página 68. Vocês devem fazer a leitura desta página e prestar atenção nas explicações. Este texto, tudo é importante, por isso que eu não grifei nada. E
neste daqui vocês devem grifar estas partes em destaque. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia, Pedro Álvares Cabral recebeu ordens para tomar posse em nome de Portugal das terras que encontrasse no caminho. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, na Índia, Cabral desviou do caminho, pois naquela época suspeitava-se que ao sul do continente que Colombo havia alcançado existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local que depois seria chamada de Brasil. Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Vocês compreenderam que a chegada à terra que posteriormente seria chamada de Brasil se deu por meio do desenvolvimento das rotas comerciais e da busca de Portugal por riquezas a novas colônias. Então, Portugal já tinha uma noção de que existiam terras neste local. Então, ele não descobriu o Brasil, ele já veio com algumas informações que já tinha recebido de outros viajantes, de outros exploradores, que havia esta suspeita de que ao sul do continente onde Colombo havia descoberto, havia terras. E depois Pedro Álvares Cabral seguiu sua rota lá para a Índia para buscar novas riquezas. Aqui eu tenho um manuscrito da carta de Pero Vaz de Caminha que enviou ao rei de Portugal contando como eram as terras encontradas e também os povos nativos que aqui viviam. Nativos e portugueses. Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixos, como faziam na África Ocidental, e em troca receberam dos indígenas colares, arcos e flechas. Lembrando que nessa carta de Pero Vaz de Caminha também é citado que os nativos ficaram à vontade aqui com os portugueses, mas os portugueses sempre ficaram atentos e com receio deles. Eu vou também colocar para vocês na descrição o clipe Pindorama, que retrata de forma lúdica o encontro entre portugueses e indígenas que habitavam o território de Pindorama, que hoje é conhecido como Brasil. O clipe é da Palavra Cantada. Na página seguinte, nós temos duas questões. Aqui nós temos uma linha cronológica com as datas e os acontecimentos. E aqui há um mapa dessas expedições portuguesas durante as grandes navegações. Você precisa identificar no mapa os locais citados na linha do tempo, tentando seguir a ordem cronológica apresentada. Depois, devem preencher os quadros em branco com a ordem correta da chegada dos portugueses aos locais destacados. Eu vou ajudá-los. Então, nós temos aqui, primeiro, ao lado de Lisboa, nós temos Ceuta, na África, né, lá no mar Mediterrâneo, a Ilha da Madeira e Açores. Esses são os três primeiros locais que foram conquistados, são marcos os principais marcos de expedições portuguesas. Então, primeiro nós temos Ceuta, conquista de Ceuta, depois a Ilha da Madeira e Açores. Na sequência, nesta ordem mesmo, nós temos a viagem de Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança.
Depois, nós temos a viagem de Vasco da Gama, que foi até Calicut, na Índia. E, por fim, a viagem de Pedro Álvares Cabral, que encontrou o Brasil. O continente que hoje, o continente, chegou ao continente da América do Sul, né? E encontrou as terras que hoje é o nosso país. 7. Quais as trocas aconteceram entre os portugueses e indígenas no Brasil nos primeiros contatos entre eles? A resposta foi destacada no texto da página 68. É só procurar lá.